Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que estava comigo: o que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem a fazer estes? Ele respondeu: aqueles são chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela beleza que temos em nossas mãos. Te rogamos graça e misericórdia para que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que possamos entendê-la. E uma vez entendendo a Sua Palavra, possamos nos alegrar com a certeza de que o Senhor está conosco sempre. No nome de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Por vezes as igrejas evangélicas passam a impressão de que elas estão no mundo para festejar. Tinha um amigo meu, baiano, ele dizia: todo mundo nasceu para trabalhar, baiano já nasceu numa festa. E ele dizia isso porque ele dizia que todo baiano, quando nasce, já nasce só para festejar. Parece que os crentes estão nessa, de nascer para festejar. A gente canta o tempo inteiro que esse é um tempo de festa, fazemos muitas programações festivas. Mas será que a Escritura Sagrada nos diz que nós estamos em festa? Será que a vida do crente é realmente tão festiva? Ou será que a festa que nós possuímos, na verdade, ela é uma promessa? A Escritura nos mostra, meus irmãos, de que a vida dos crentes não é nem um pouco uma festa. Pelo contrário, a vida da igreja é uma batalha. Nós não estamos no mundo a passeio, nós não estamos no mundo como turistas, nós estamos no mundo como guerreiros, como um exército. E como um exército, ele está em batalha. E todo exército que está em batalha, ele sabe que tem um inimigo que está contra ele. A igreja de Cristo tem inimigos terríveis, inimigos ferrenhos, e que muitas vezes, por tanto festejar, a igreja não reconhece as batalhas que enfrenta, não reconhece os inimigos que estão à sua espreita, e findam caindo de joelhos diante desses inimigos. O Salmo de número 27 que nós lemos, Davi mostra como são muitos os seus inimigos. Ele gasta o tempo inteiro nesse primeiro livro dos Salmos, somente mostrando de como a batalha entre a igreja e o mundo é terrível, e de como os inimigos do Senhor são numerosos. Não se engane, a igreja cristã não está tranquila no mundo, ela está em meio a uma batalha no mundo. Mas em meio a uma batalha, ela não está em desespero, ela não está em angústia plena. Pelo contrário, ela tem convicções perfeitas de quem está batalhando ao lado dela, e ela se protege sempre naquele que se coloca como o defensor dessa sua igreja. Então, em meio às lutas e batalhas pelas quais a igreja enfrenta, em meio a muitos inimigos que querem devorar essa igreja, a igreja do Senhor está tranquila e confiante, porque ela é consolada no fato de que o Senhor luta por nós. É mais ou menos isso que o profeta Zacarias vai ver aqui nessa segunda visão. Nós vimos no mês passado de que se passaram 3 meses depois da noite de 15 de fevereiro de 519, e nessa noite do 24º dia do mês 1º, ele começa a ter uma série de visões, e não a única noite, ele tem 8 visões. Nessas 8 visões, ele vai apresentar o plano de Deus para Israel, mas em específico de como Deus consola a Israel em todos os sentidos. Nós vimos que a estrutura dessas 8 visões, mesmo sendo padrão, elas apresentam a estrutura que nós chamamos de quiasma, onde a primeira e a 8ª visão se combinam, a segunda e a terceira e a quinta e a sexta se encaixam também. Então essas
todas elas caminham em direção a um centro. E em específico aqui, no caso que nós temos em mãos, ele vai dar uma continuidade do que ele viu na visão anterior. O que ele viu na visão anterior, na verdade, foram figuras estranhas. Alguns cavalos coloridos, o texto nos diz que tinha cavalos vermelhos, baios e brancos, mas em específico tinha um guerreiro em um cavalo que faz muita diferença. Esse guerreiro se posiciona como o anjo do Senhor, no versículo de número 12. Esse anjo do Senhor intercede pelo povo de Deus, e assim que intercede pelo povo de Deus, recebe uma resposta do próprio Deus, dizendo que o Senhor iria se levantar para derrotar os inimigos da igreja dele. A segunda visão, que na Bíblia hebraica é o capítulo 2, no nosso ainda é o capítulo 1, vai do versículo 18 até o versículo 21, e traz algumas figuras igualmente distintas para nós, porque enquanto na primeira visão nós tínhamos cavalos coloridos, na segunda visão nós temos não vou nem dizer boi, porque só tem chifre, o boi está subentendido na história, mas nós também temos as figuras de ferreiros, a partir do versículo de número 20. Esses personagens aqui, eles são modificados em relação à primeira visão, mas tem um personagem que permanece. Existe um anjo que vai funcionar como intérprete o tempo inteiro ao lado do profeta, e nessa ação ele sempre vai explicar o que está acontecendo, para que o profeta saiba exatamente o que é que a visão está tratando. Então são visões muito parecidas, mas em específico o Senhor começa a nos mostrar como ele vai lidar com Israel, de como ele lida com Israel e trabalha com Israel no que diz respeito à sua proteção e no que diz respeito ao seu consolo. Israel tinha visto seus inimigos derrotados, ele estava voltando para a terra prometida, estavam reconstruindo os muros e estavam para reconstruir o templo, é esse o contexto. Mas Israel está extremamente vulnerável, porque as nações vizinhas são grandes, são poderosas, mas Israel nem muro tem direito, Israel não tem como se proteger, os pedreiros andam armados com medo de serem invadidos, Israel está frágil e pode ser atacado a qualquer instante. A pergunta é: como é que Deus consola e ajuda essa igreja? A imagem que nós temos é que o Senhor se apresenta aqui como consolo e triunfo da igreja, diante da violência poderosa dos seus inimigos, diante da forma como seus inimigos se apresentam diante deles. Eles precisam lembrar de que o Senhor luta por eles, e é isso que eu gostaria de ver com os irmãos nesse texto. O Senhor luta por nós. Pelo menos dois aspectos que nós precisamos observar nessa batalha. O primeiro aspecto está aí nos versículos 18 e 19, que os inimigos da igreja do Senhor, eles são terríveis. Versículo número 18 diz: levantei os olhos e vi. O que acontece na verdade aqui, meus irmãos, é que parece que o profeta Zacarias baixou os olhos para ainda tentar digerir o que ele viu na visão anterior. A visão anterior foi chocante para ele, porque de repente o Senhor se apresenta diante dele como aquele que intercede pela igreja e que recebe da parte de Deus a promessa de que o futuro de Israel seria perfeito. Se você olhar o versículo 17, o Senhor está dizendo que as cidades dele transbordarão de bens, e que o Senhor vai consolar a Sião, e que o Senhor vai escolher a Jerusalém. São promessas magníficas. Parece que ele está com isso na mente, essa promessa do Senhor, de que o Senhor vai enriquecer Israel, que vai ter tantos bens em Israel, que ninguém vai nem se preocupar com bens no futuro, que o Senhor vai escolher Jerusalém, e que vai consolar Sião, enxugando dos seus olhos toda lágrima. E ele então baixa a cabeça para meditar, mas não tem tempo, ele tem 8 visões para uma noite. Então de repente ele é chamado a atenção, por isso que o versículo 18 já diz: levantei os olhos e vi. Ele não tem nem tempo de digerir uma visão. O texto já nos diz que ele já começa a ver outra coisa, o cenário já mudou completamente, e o texto nos diz que ele viu 4 chifres. É interessante essa ideia dele ter visto 4 chifres, em específico 4 chifres que se levantam contra Judá, Israel e Jerusalém, porque a imagem do que seja chifres para nós não significa muita coisa.
Mas na verdade a imagem era dos touros, dos bois que eles possuíam. E os bois naquela época, os bois de Israel, tinham chifres grandes, e eles eram conhecidos por serem poderosos exatamente por causa dos chifres. As armas de um boi não são necessariamente os cascos, como são o caso de um cavalo, mesmo que ele saiba usar, mas a arma de um boi são os seus chifres. E por isso toda a força do boi é descarregada em seus lombos, e ele pode erguer qualquer coisa com aqueles chifres. Ele tem força enorme naqueles chifres, e são instrumentos extremamente duros, resistentes. Vocês não imaginam o que eles conseguem levantar com um chifre. E por conta disso, quando se pensava em força, se pensava em bois. E quando se pensava em bois, se pensava no chifre dos bois, que era a força deles. Então o que ele está dizendo aqui, na verdade, é que a imagem é da força que os bois possuíam. Somos informados por alguns comentaristas que por volta da Idade da Pedra, muitos povos usavam chifres para mostrar exatamente isso, a figura de força, de poder. É tanto que, se você prestar atenção, quando você tem aí o povo do Senhor saindo do Egito, eles fazem exatamente um bezerro de ouro para trazer a ideia de força. E quando você tem os altares, por exemplo, o altar do sacrifício, o altar do incensário, todos eles têm pontas, têm chifres para mostrar a força do Senhor. Mas aqui é diferente. Por exemplo, ele não se preocupa em dizer qual é o animal, ele só fala dos chifres. Então, da mesma maneira como lá atrás tinha cavaleiros em cima dos cavalos, mas ele só se preocupou em falar dos cavalos e da cor dos cavalos, aqui você tem um boi debaixo desses chifres, mas ele não está preocupado em falar dos bois, ele está preocupado em falar do poderio deles. A pergunta que se faz é: o que ele quer trazer à tona com tantos chifres aqui? E aí a quantidade de interpretações possíveis são enormes. Por exemplo, D.L. Moody vai achar que esses chifres são, na verdade, 4 nações pelas quais Israel passou: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Ele faz isso por causa, e aí o Warrisby faz a mesma coisa, por causa da sua visão um pouco dispensacionalista, porque entende que Daniel, capítulo 2, 7 e 8, tratam desse texto aqui, e eram as nações que iriam se levantar contra Israel. Existe uma série de outras interpretações, mas eu prefiro olhar para esse texto não procurando necessariamente quais são as nações que representam esses touros, mas eu prefiro me juntar muito mais aos pais da igreja, que quando olhavam para esse texto, não viam necessariamente nações em específico, mas viam o poderio das nações se levantando contra Israel, e serem 4 chifres exatamente para mostrar que Israel estava completamente cercado pelo poder dos inimigos, de que por todo lado que Israel passasse, existia sempre alguém muito poderoso, existia uma força muito poderosa para combatê-lo. É por isso que o versículo de número 19 diz que, perguntando ele ao anjo que estava com ele o que era isto, ele respondeu: são chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Eles são as forças que foram usadas para dispersar Israel, que cercaram Israel e que tornaram Israel vulneráveis. Note que ele fala que foi Judá, Israel e Jerusalém. A ordem aqui não faz a menor diferença para o profeta. O que acontece, na verdade, é que a ordem foi: primeiro foi Israel, depois foi Judá e por último foi Jerusalém, que foram sendo dispersados. Mas o que ele quer colocar é aquilo que ele vai apresentar, por exemplo, lá no versículo número 21, dizendo que foi Israel, foi Judá toda que foi dispersada. O princípio que ele coloca aqui é de que o Senhor não deixou nenhuma área em Israel que não fosse atingida por essas forças governamentais. Não houve um único lugar em Israel onde esse poderio de inimigos de Deus se levantaram e expulsaram o povo de lá. A nossa pergunta agora é: por que o Senhor de repente nos apresenta essa imagem tão terrível de um povo que está assustado, de um povo que está encurralado, e de como o Senhor levantou essas forças?
É preciso entender, meus irmãos, o que ele está mostrando aqui é que a igreja de Cristo em Israel, ela é perseguida, e nós não podemos renegar o fato de que os inimigos da igreja de Cristo são extremamente poderosos. O apóstolo Paulo nos advertiu para o fato de que Satanás não pode ser subestimado, que as forças das trevas não podem ser subestimadas, que nós não podemos achar que eles são pequenos, que nós não podemos achar que eles não têm força, porque quando nós subestimamos os inimigos, eles ganham sobre nós uma vantagem enorme. Então, de alguma maneira, o que o Senhor quer mostrar para Israel aqui é que os inimigos deles não são pequenos, pelo contrário, eles são terríveis, e por serem terríveis, por serem inimigos tão fortes, a igreja de Cristo tem motivos sérios para ficar atento a tudo isso. Primeira observação é de que o inimigo da igreja é forte. Em Apocalipse capítulo 17, versículo número 3, nos diz que o inimigo da igreja é um dragão que tem 7 cabeças e que tem 10 chifres. Então, se formos pensar em Israel sendo perseguido por 4 chifres aqui, a perfeição que existe nesse inimigo do Senhor, da igreja do Senhor em Apocalipse, é alguém que ganhou um poderio ainda maior, que tem força ainda maior de combate e de destruição da igreja de Cristo. O que ele começa a nos mostrar é que a igreja do Senhor está em guerra, e que o inimigo que ela enfrenta é terrível. Talvez por causa da tranquilidade que nós temos em nosso país, nós achamos que o mundo inteiro é assim. A gente começa a achar que a nossa vida de lutas e batalhas é muito difícil, e que, afinal de contas, essa é toda a luta que nós enfrentamos. Mas, meus irmãos, tem muitos crentes espalhados pelo mundo hoje, em Moçambique, em Angola, muitos irmãos chineses, muitos irmãos coreanos que estão enfrentando lutas terríveis para sustentar a sua fé. Muitos irmãos que estão sofrendo porque não conseguem viver a vida cristã de forma simples. Eles não conseguem nem sequer ter acesso às Escrituras. Porque os inimigos da igreja do Senhor não são fracos e não são tolerantes. Pelo contrário, eles querem nos destruir, eles querem arrasar conosco. E não se engane, não pense que no nosso país a destruição que os inimigos podem produzir é diferente, porque ao contrário de muitos países onde a destruição vem de fora para dentro, em nosso país a destruição vem de dentro para fora, infiltrando-se em nosso meio pensamentos, ideologias que na verdade destroem a igreja de Cristo. Não só ideologias seculares, como a própria teologia liberal que tem se infiltrado dentro de nossas igrejas, são inimigos da cruz de Cristo que estão entre nós, que se fazem de irmãos, mas que na verdade estão aqui enviados por Satanás para destruir a igreja do Senhor. Não se enganem, o nosso inimigo ele é terrível. O apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas nossa luta é contra principados e potestades. Enquanto os crentes acham que essa luta se dá expulsando o demônio de bêbado, na verdade ela se dá por baixo dos panos, como fogo de monturo se espalhando dentro das igrejas cristãs, trazendo o mundanismo para dentro da nossa igreja, trazendo os pensamentos do mundo para dentro das nossas igrejas, conduzindo os nossos crentes a distanciarem dos caminhos do Senhor, a abandonarem as Escrituras Sagradas e ofenderem ao Senhor com seus pecados. O inimigo que nós possuímos, ele é terrível, ele é cruel. Não se engane. O Senhor luta por nós, meus irmãos. E o segundo aspecto que nós observamos nessa batalha é que nós não desconsideramos o poder que tem os nossos inimigos, mas nós consideramos o protetor da igreja, que é implacável. O texto nos diz que se levantam esses touros com seus chifres poderosos, reinos que se levantam contra a igreja do Senhor, mas ele nem digeriu direito o versículo número 19, aparece o versículo número 20, e o texto nos diz que o Senhor me mostrou 4 ferreiros. A pergunta é: o que está fazendo um ferreiro aqui? A palavra que ele usa aqui para ferreiro pode ser uma série de outros trabalhos. Alguns traduzem como operário,
Podia ser um ferreiro, podia ser um marceneiro, era alguém que trabalhava de trabalho braçal, mas em específico, alguém que de alguma maneira lidava com metais também. A pergunta é: o que estão fazendo esses 4 ferreiros aqui? O texto nos diz que quando ele pergunta ao anjo, ele não pergunta ao anjo quem são os ferreiros. Notaram aí? Quando ele perguntou sobre os bois, ele perguntou: o que é isto? Aí ele diz: esses chifres são os poderes das nações. Mas quando ele vai perguntar no versículo 21, ele pergunta: o que fazem estes? A pergunta dele não é quem são os ferreiros, a pergunta é: o que é que esses ferreiros estão aqui para fazer? Esses ferreiros, meus irmãos, são homens que, trabalhando com metais, eles trabalhavam também com animais. Eu sei que a gente não costuma pensar em ferreiro desse jeito, mas se você parar para pensar, eram com ferreiros que a gente trocava ferradura de cavalo. Então, ao contrário do que a gente achar que ferreiro só lida batendo em ferro, muitos animais eram tratados no ferreiro. Trocava-se ferradura dos animais no ferreiro. Mas existia uma outra prática que alguns ferreiros faziam também. O texto nos diz que esses ferreiros, eles estão escalados de forma muito específica. Notem, são 4 chifres, mas ao mesmo tempo que nós temos 4 chifres, nós temos 4 ferreiros também. Um ferreiro para cada chifre. E eu vivenciei algumas situações lá no sertão com relação a isso, e alguns irmãos que são do mato como eu vão lembrar disso também. Quando o garrote estava começando a ganhar corpo e as pontas do chifre começavam a sair, a gente tinha que tomar algumas providências para impedir que o animal ficasse mais agressivo e mais perigoso. E a gente ia fazer um negócio que a gente chamava de murchiar. Eu não sei se ainda chamam assim, mas basicamente era uma ação bem cruel, e vocês vão se assustar. A gente pegava aquele animal, um bezerro virando garrote, estava no chão, amarrava o animal, vinha com um serrote, serrava a ponta do chifre dele, e em seguida vinha com um ferro quente em brasa e botava no lugar do chifre para cauterizar a ferida. Não sei se vocês sabem, mas chifre é extremamente vascularizado, então não pode serrar muito baixo, porque senão era sangue que não acabava mais. Mas você serrando logo de início, você impedia que o chifre crescesse, e aí você tinha sempre um animal sem chifre, muito mais fácil de manusear do que um animal armado. Então, para que deixar um boi armado? A gente tirava as armas dele, e aí ficava muito mais fácil lidar com ele depois. Alguns bois ficavam com chifres maiores, e aí o que a gente tinha que fazer? As pontas não parecem, mas são extremamente afiadas, por causa da força que eles possuem. E como eles são grandes, eles têm um efeito alavanca, que ainda é pior. Então dá mais força ainda à ponta, dá força e agilidade. Então o que a gente fazia? Cortava a ponta e botava o ferro quente em cima. Era um cheiro de chifre queimado que ninguém aguentava. É por isso que o pessoal ainda fala muito isso. Quando sente cheiro de enxofre, aí fala: está com cheiro de chifre queimado. Quem já viu o chifre queimando? Era queimando o chifre na hora de cauterizar a ferida. Todo mundo sabia que cheiro tinha. Só que tinha um detalhe: o boi que tinha o chifre cauterizado não aguentava ver mais ninguém com o serrote na mão. Ele ficava meio assustado quando ele via alguém se aproximando a partir de então, com qualquer ferramenta na mão, porque ele lembrava da dor que foi antes, de como foi terrível para ele, de como foi ruim ter um ferro em brasa na testa, de como ele sofreu. Então a dor fazia com que ele ficasse apavorado. Então a gente ganhava um segundo bônus quando mocheava um boi. Ele ficava muito mais tranquilo para a gente lidar com ele, porque ele se assustava com medo da gente a trabalhar. O que ele está dizendo é que o Senhor escalou para aqueles chifres poderosos, para os 4 chifres poderosos, ele escalou, na verdade, 4 vaqueiros para cuidar dos chifres poderosos das nações. É por isso que o texto vai nos dizer que esses homens, ele explica, versículo 21, os chifres dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça, ou seja, todo mundo ficou assustado por causa do tamanho do poder dessas nações sobre Judá. Mas esses ferreiros vieram para os amedrontar. Notem que eles não vêm só com o poder de execução, eles vêm com a força para assustar as nações. O Senhor se levanta e levanta aqui instrumentos para fazer medo às nações, para deixar as nações apavoradas. De repente as nações que são assustadoras,
as nações que nos deixam apavorados, elas é que estão apavoradas quando o Senhor se levanta para tirar o poder que elas possuem. Porque o poder que as nações possuem vem do Senhor, e o Senhor pode também tirar o poder que eles possuem. É por isso que ele diz que o que esses ferreiros estão produzindo, em primeiro lugar, é pânico. Porque as nações verão que o Senhor pode tirar delas o poder na hora que ele bem entender. E que a proteção que ele dá para Israel é completa. Porque enquanto Israel estava cercado pelos 4 cantos, ele diz: eu providencio alguém para amedrontar os 4 que estão te amedrontando. O Senhor se levanta para proteger o seu povo. E ele termina dizendo: eles se levantam e vieram para amedrontar, em seguida para derribar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. O que é que eles vieram fazer? Eles vieram destruir o poder dos inimigos do Senhor. Eles vieram para destruir o poder. Essa ação de Deus, meus irmãos, ela é feita para proteger a igreja do Senhor. E isso aqui é fantástico, porque ao mesmo tempo que a antiga serpente lá do Éden se apresenta como um dragão extremamente poderoso, lá no livro de Apocalipse, ele se apresenta como alguém que foi ferido em sua cabeça, porque o Senhor Jesus pisou na cabeça dele lá na cruz do Calvário, mas que tem data e hora definida para ser decepado, de forma que o inimigo da igreja é extremamente forte, extremamente poderoso, ele é assustador, mas a Cristo que nós temos como protetor é superior a ele e dará a ele a sua derrota definitiva. Talvez seja por isso que um grande pregador do passado disse: eu não temo o futuro, eu li o final da Bíblia e tudo acaba bem. O princípio bíblico, meus irmãos, é que em Cristo nós somos vitoriosos. E Cristo é aquele que se responsabiliza por proteger a sua igreja. É Cristo que vai salvar a sua igreja de todo o poder maligno. E por mais que Satanás se levante, por mais que as portas do inferno se abram, por mais que as correntes sejam arrancadas e o dragão se lance contra a igreja do Senhor, ele não consegue solapar a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo está sob a proteção de Deus, e em Cristo a igreja protegida, ela sempre estará a salvo. Ele nos mostra então que o Senhor luta por nós, e o Senhor está pronto a nos proteger. Queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, e nós olhamos para o mundo ao nosso redor, nós não podemos negar de que o mundo se organiza para destruir a igreja do Senhor. E que muitas nações se levantam e se erguem contra a igreja do Senhor, que muitos pensadores se erguem contra a igreja do Senhor e levantam seus pensamentos, suas filosofias, seus conceitos para destruir a igreja do Senhor. E como vi recentemente na reportagem de um jornal argentino, dizendo que o que estão fazendo no Brasil é tentando ressuscitar um Deus medieval morto. Eles não entenderam ainda que eles acham-se ser poderosos, e eles são fortes, e nós não podemos negar, mas o nosso Cristo é infinitamente mais poderoso do que eles podem pensar. E por isso a boa recomendação do salmista no Salmo número 2: beije o filho para que ele não se irrite. A igreja do Senhor não precisa se preocupar com perseguição. A igreja do Senhor não precisa se preocupar com perseguição. Perguntaram certa vez para Francisco Leonardo, e eu ouvi pessoalmente contando essa história. Perguntaram para ele se houvesse perseguição no Brasil, se a igreja brasileira seria mais fiel. A resposta dele foi: se a igreja brasileira fosse mais fiel, haveria mais perseguição no Brasil. Quando a igreja do Senhor se torna fiel ao Senhor, os inimigos da igreja do Senhor se levantam com a força satânica de um leão, e eles se levantam para nos devorar, para nos destruir. Não existe diálogo com a igreja,
Não existe um diálogo da parte do mundo para com a igreja. Eles não querem a paz, eles querem nos sufocar, eles querem nos matar. A igreja do Senhor só tem paz na terra quando ela perde a sua função de sal, quando ela perde sua função de proclamadora. Quando ela se torna uma proclamadora do Evangelho, ela faz inimigos até mesmo dentro de casa. E nós não podemos achar, queridos, de que o nosso país é tranquilo. Se está tranquilo, é porque a igreja do Senhor não está incomodando como deveria. Eles disseram para nós: fique calado aí, não se meta. E nós simplesmente baixamos a cabeça e dizemos: está certo, tudo bem, em nome da paz nós não falamos, em nome da paz nós não entramos mais nas universidades para dizer que o evolucionismo é uma burrice, é uma estupidez. Nós não entramos lá para dizer que o materialismo, que o secularismo é uma estupidez, que só leva à destruição dos homens, que só leva ao suicídio e ao desespero. Por causa disso nós não entramos mais nas escolas e fingimos não ser crente quando fazemos uma escola. Nós não transformamos nossas escolas em escolas confessionais que dizem que pregam as escrituras como uma verdade absoluta acima dos conceitos científicos. Nós nos calamos, e porque nós nos calamos, o mundo ficou tranquilo conosco. Mas quando a igreja de Cristo se levanta para pregar, Jesus diz: eu não vim trazer tranquilidade, eu vim trazer espada. E haverá inimizade dentro de casa, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Ele diz: toda vez que a igreja do Senhor se levanta para proclamar o Evangelho, ela descobre que tem mais inimigos do que ela imaginava. Inimigos internos, inimigos externos. Mas isso, meus irmãos, reconhecer que existem inimigos não nos torna amedrontados. Reconhecer que temos grandes inimigos, fortes e poderosos inimigos, não deve nos assustar. Porque como o Senhor luta por nós, Ele coloca diante dos nossos olhos a realidade do que é ter grandes e fortes inimigos. Mas ao mesmo tempo a igreja do Senhor precisa ser alvo da oração do profeta, quando ele pediu para que o Senhor abrisse os olhos do seu escudeiro, para que ele contemplasse, e ao abrir os olhos ele viu as campinas cheias do exército do Senhor. É o exército de Cristo que nos protege. A igreja de Cristo não tem que ficar com medo de perseguição. A igreja tem que ficar com medo de não ser fiel. A igreja de Cristo tem que ter medo de Deus e não dos inimigos dele. Nós somos convidados então, meus irmãos, a erguer a cabeça na certeza de que o Senhor tem a proteção da sua igreja e Ele luta por nós. Os crentes são tão individualistas hoje que eles acham que eles são a menina dos olhos de Deus, mas a menina dos olhos de Deus é a igreja, e ai daquele que tocar nela. O Senhor vai se levantar contra esses, contra os inimigos, e a Bíblia nos diz que Ele pisará os seus inimigos e os queimará em fogo. Malaquias diz: e Ele pisará sobre crânios, sobre a face da terra, e os esmagará debaixo dos seus pés e os transformará em cinza. O Senhor virá no último dia. O texto nos diz que Ele vem montado em seu cavalo, com a espada em sua mão desembainhada. Ele vem como um poderoso guerreiro para definitivamente garantir a vitória da sua igreja. Nós vencemos no final. Não importa se nós estaremos entre os que serão arrebatados vivos, não importa se nós estaremos entre aqueles que morreram tranquilamente em cima de uma cama, ou se estaremos como aqueles que estão ainda hoje clamando porque foram decapitados. Não importa, o texto nos diz que todos voltarão vitoriosos, porque Cristo é a nossa vitória. Cristo é a nossa vitória. O que é que cabe a nós, meus irmãos, como igreja, em meio a essa batalha? Cabe a nós sermos fiéis. Porque quando a igreja presbiteriana Largo da Paz inventar de pregar o Evangelho na vizinhança lá da sua casa, não é aqui na vizinhança daqui não, que você mora longe, é quando você começar a pregar o Evangelho para a sua família, para o seu vizinho, você vai descobrir que seus vizinhos não gostam menos de você do que você imaginava. Quando você começar a ser fiel ao Senhor, você vai descobrir que até quem mora com você vai ter raiva de você. Quando você começar a ser fiel ao Senhor, você vai descobrir que tinha inimigos, você nem sonhava,
que o pessoal do colégio que toma Coca-Cola com coxinha contigo, com quem você bate altos papos e com quem você se sente muito feliz, vai tirar você da rodinha, porque simplesmente eles não aguentam que você fica recitando versículo e fica combatendo as ideias dele. Eles simplesmente vão rechaçar você. No trabalho você vai ser rebaixado, você provavelmente não vai ter promoção, porque o seu chefe não vai gostar do fato que você sempre coloca Deus na frente. Se um presidente que nem é crente faz uma oração, o pessoal já fica com raiva, imagina. A igreja de Cristo vai descobrir que é perseguida quando ela for fiel, mas ela vai descobrir que ela é protegida quando Cristo voltar. Irmãos, nós não estamos numa festa. O Senhor não nos convocou com um convite colorido, não botou um monte de luz na frente da igreja, soltando purpurina na hora que você entra. O Senhor te colocou armas na mão. O Senhor te entregou uma Bíblia sagrada que é chamada de uma espada. Então nenhum cristão é desarmamentista, todo mundo anda armado. Nós andamos com espadas nas mãos. E por Ele nos tornar guerreiros, soldados, Ele não fica escondendo o poder do inimigo, porque é perigoso quando a igreja não sabe, quando o exército não sabe o inimigo que enfrenta. Os seus inimigos são terríveis, eles são cruéis, eles são sanguinários. Mas não se preocupe, o Senhor luta por nós. E quando Israel estava extremamente assustado, o Senhor mandou um anjo, e o anjo destruiu o exército inteiro, sozinho. O Senhor luta por nós, e Ele vai proteger a sua igreja, porque para cada inimigo nosso, o Senhor tem um ferreiro reservado para lhe cortar os chifres. Que vamos batalhar, e vamos batalhar essa batalha do Senhor, vamos lutar essa batalha do Senhor, na certeza que por mais forte que sejam os nossos inimigos, mais forte ainda é aquele que nos protege. E Deus nos abençoe, meus irmãos.